Bom dia. Este terceiro domingo da Páscoa, nós queremos saudar, queremos acolher a todos vocês, lembrando de uma palavra bíblica, quando os discípulos de Emaús disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração, quando pelo caminho ele nos falava e nos explicava as Sagradas Escrituras? Que também hoje, quando nós celebramos este culto, nós possamos experimentar que esta palavra de Deus também quer fazer a diferença na nossa vida, também quer arder no nosso coração. E é por isso que nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu quero te convidar para cantar, ouvir e cantar junto o próximo hino. Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. É bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Quero convidar para nos colocarmos em oração diante de Deus. Senhor, nosso bondoso Deus, nos últimos dias, as notícias que chegam a nós são animadoras por um lado, olhando para a realidade do nosso estado, onde vemos que aos poucos as pessoas voltam para o seu trabalho. Mas quando olhamos a nível de país, ó Deus, nós ficamos preocupados,
porque os problemas com o coronavírus aumentam e assim também as mortes. E é por isso, ó Deus, que nós queremos neste dia nos colocar na Tua presença e queremos fazê-lo com humildade, pedindo que Tu possas conduzir o nosso caminho, nos dando sempre discernimento e sabedoria. Nós precisamos da Tua orientação. Precisamos também de ânimo e de força para seguirmos adiante. Também confessamos diante de Ti os pecados que cometemos, por não ouvir a Tua voz, por falarmos pouco de Ti para as outras pessoas, pela dificuldade que temos em partilhar aquilo que temos, seja muito ou seja pouco. É por isso que nós rogamos, dizendo: tem compaixão de nós e perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa culpa. Assim nós o pedimos, em nome de Jesus. Amém. Diante dessa nossa oração e confissão, ouçamos a palavra de Deus que diz assim: Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Que a partir desta palavra possamos nos sentir acolhidos e perdoados por Deus. Eu quero convidar agora para ouvirmos e cantarmos juntos o hino Buscai Primeiro, e com este hino nos preparamos para a leitura bíblica e também para a pregação. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Vamos escutar agora o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse:
será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré, esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmaram que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse o Deus todo e a glória. Começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus e depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém. Então encontraram os 11 apóstolos reunidos, com outros seguidores de Jesus. Os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui a palavra bíblica. Aleluia. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Estimados irmãos, estimadas irmãs, como nós gostaríamos de ser tratados quando temos um problema ou uma séria dificuldade em nossa vida? Durante o ano passado, no grupo da UASE, nós levantamos essa pergunta relacionados a um tema e as mulheres responderam que nessas horas nós gostaríamos de ter ao nosso lado alguém que nos ouvisse com atenção, alguém que nos compreendesse, alguém que não nos julgasse, alguém que nos desse uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Provavelmente esses pontos que foram relacionados pelas mulheres na UASE sejam um resumo daquilo que a grande maioria de nós espera na hora da dificuldade, na hora que surgem os problemas na vida. E junto a isso nós podemos hoje também nos perguntar: mas será que Deus nos entende quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por problemas? Os textos bíblicos previstos para estes finais de semana depois da Páscoa, em boa medida estão relacionados às aparições que o Jesus ressurreto fez
para diversos grupos de pessoas. As mulheres, os discípulos, para outras pessoas, enfim. Cada encontro com a sua peculiaridade. Jesus aparece depois da ressurreição para diversas pessoas. Uma delas foi Tomé, aquele que nós já lembramos aqui, e que era da ideia do ver para crer. Vale lembrar neste momento que aquelas pessoas depois da crucificação, em boa medida estavam ou trancadas dentro de casa, ou estavam com muito medo, ou estavam muito tristes. Algumas delas voltando para os seus locais de origem. E no texto do Evangelho, cuja leitura nós ouvimos há pouco, Jesus se faz presente na vida de 2 seguidores dele, que estão saindo de Jerusalém, saindo da capital e indo para Emaús, uma vila que ficava a mais ou menos 10 quilômetros de distância. E é muito bonito, é muito comovente quando nós olhamos como Jesus se faz presente na vida desses 2 seguidores. E o texto vai dizer que Jesus começa a caminhar com eles, sem que eles o reconhecessem. Ele vai caminhando com eles. Ou seja, ele não faz uma interpelação dizendo, olha, escutem aqui vocês 2. Ele vai caminhando com eles, ele vai ouvindo aquilo que eles têm a dizer. Se interessa pela conversa que eles têm. Eles fazem todo um relato dos últimos acontecimentos, assim como eles os entenderam. E Jesus continua caminhando com eles, com paciência e com atenção. E em dado momento Jesus vai ensinando, explicando para eles as Sagradas Escrituras. Vai ensinando Bíblia para aqueles 2 seguidores. E quando já no anoitecer, eles chegam em Emaús, e Jesus faz questão, ou faz como quem iria adiante, os 2 convidam Jesus para ficar na casa deles. Fica conosco. Isso era um sinal evidente que a caminhada com aquele desconhecido tinha sido muito agradável, tinha sido muito gostosa. Jesus aceita o convite, se hospeda na casa desses 2 homens, e mais do que isso, mais tarde vai estar sentado à mesa com eles. Fazer uma refeição junto com alguém naquele tempo era um sinal de grande intimidade. Jesus acolhe o convite e senta com eles à mesa. Se então nós nos perguntamos se Deus nos entende, nós podemos a partir desta história dizer com muita convicção e com muita certeza, sim, o nosso Deus é um Deus que entende quando nós estamos em dificuldade. Nós não deveríamos ter nenhuma dúvida quanto a isso. No entanto, dúvida é algo que faz parte da vida do ser humano. É importante a gente notar que no único momento em que Jesus faz um questionamento para aqueles 2 discípulos, é quando Jesus diz assim, como vocês demoram para entender as coisas? Não é assim também com a gente? Que a gente é demorado para entender, às vezes coloca em dúvida, de repente parece que nós já aprendemos e sabemos, mas logo a gente esquece de novo. E é por isso que nós precisamos constantemente também ouvir e refletir sobre a palavra de Deus. Mas Jesus deu tempo para aqueles 2, deu tempo para que eles refletissem calmamente sobre a presença deste homem que estava caminhando junto com eles. Mas isso ainda não era tudo, o melhor ainda estava por vir. Quando estão sentados à mesa, Jesus toma o pão, agradece a Deus pelo pão
e ele o reparte. E quando Jesus faz esse gesto, os olhos dos dois discípulos se abrem. E eles agora percebem que quem está com eles é o próprio Jesus que ressuscitou. Além de terem tido uma companhia agradável pelo caminho, agora sim, volta na vida desses dois homens. Volta o ânimo, volta a alegria e volta a esperança. E assim que reconhecem Jesus, Jesus desaparece novamente. Mas agora eles têm a certeza que Jesus está vivo. E eles começam a lembrar de que pelo caminho, enquanto Jesus falava, as palavras dele mexiam com as entranhas deles, faziam o coração arder. Assim, o nosso Deus também caminha com a gente. Queridos irmãos, queridas irmãs, existe um ramo da ciência que estuda a questão da visão do ser humano. E existe algo que a gente chama de visão periférica. Na nossa linguagem mais comum nós chamamos isso de enxergar com o canto do olho. Nós conseguimos enxergar com o canto do olho. Eu, por exemplo, posso ver as minhas mãos que estão aqui ao lado. Com o canto do olho eu vejo as minhas mãos. Então isso é assim que quando nós estamos parados, a nossa visão periférica é de 165 graus, mais ou menos até aqui. Não dá 180, aqui eu já não vejo. 165 graus. À medida que nós andamos, a visão periférica vai diminuindo. De tal modo que quando alguém está a 40 km por hora, a sua visão periférica é apenas ainda de 90 graus. Quando chegamos a 80 ou 100 km por hora, a nossa visão periférica é de 45 graus. E quanto mais rápido nós andamos, mais estreita vai ficando a nossa visão periférica. Essa é uma figura tremendamente interessante. Diante da pandemia do coronavírus, a grande maioria de nós precisou desacelerar. Quase todos nós viemos de uma vida muito corrida, muito agitada. A gente diz assim, estamos a 1000 no ponteiro. Uma vida muito agitada. E agora quase todos nós tivemos que colocar o pé no freio, desacelerar, alguns quase parar. Fica dentro de casa. É assim que estamos repetindo o tempo todo. Naturalmente que é uma situação que nós não esperávamos e nós não gostamos muito dela. Mas ela oferece para nós uma oportunidade. Porque quando andamos muito rápidos, quando a nossa agenda está muito ocupada, quando temos muita pressa e corremos em volta o tempo todo, nós já não conseguimos mais olhar e perceber o que está ao nosso lado. E agora que estamos um pouco mais calmos e sossegados, quem sabe nós temos a oportunidade de enxergar com visão renovada que Jesus caminha ao nosso lado, que Ele caminha conosco, que Ele caminha conosco nas pessoas que Ele coloca ao lado da gente, que nos ouvem, que nos entendem, que têm paciência com a gente, que nos dão uma palavra de ânimo, de alegria, de esperança. Sim, se nós nos aquietamos, nós vamos perceber com mais facilidade que Jesus caminha ao nosso lado através das pessoas que Ele vai colocando na vida da gente. Mas além disso, quando nós olhamos melhor para o nosso lado, nós também vamos perceber pessoas que precisam da gente.
Eu não apenas preciso ser compreendido, mas eu também sou instrumento na mão de Deus para compreender as outras pessoas, para ter paciência com elas, para dar uma palavra de ânimo, para dar uma palavra de alegria, de esperança. Sim, Deus nos coloca em movimento. Aqueles discípulos naquela noite, depois que reconheceram Jesus, eles voltaram para Jerusalém. Mais 10 quilômetros de caminhada, para compartilhar com os outros que Jesus estava vivo. E por isso agora eles podiam experimentar alegria, perspectiva de vida e esperança. Queridos irmãos, queridas irmãs, pessoas e comunidades que colocam a sua vida na mão de Deus, na perspectiva do texto bíblico dos discípulos a caminho de Emaús, eles sempre vão encontrar motivos para olhar para frente, com ânimo, com esperança e superando as dificuldades que aparecem no nosso caminho. Que Deus nos ajude para sermos pessoas e comunidades que percebem que Deus caminha junto com a gente. Amém. Nesse momento de avisos, nós queremos compartilhar com todos vocês que, conforme a portaria do governador do estado de Santa Catarina, em tese nós já poderíamos realizar cultos presenciais. No entanto, por decisão da direção da nossa igreja, juntamente com todos os pastores sinodais, ficou definido que, por prudência, por enquanto, os nossos cultos presenciais ainda não retornam. Maiores detalhes nós vamos dando pelos grupos de WhatsApp durante a semana e nós apenas queremos retornar com os nossos cultos presenciais quando nos sentirmos seguros e quando estivermos convictos de que a gente está, de fato, fazendo a coisa certa e com muito cuidado. Tá bem? Nós queremos convidar para a nossa oração final, oração de gratidão e também de intercessão. Senhor nosso Deus misericordioso, nós te bendizemos porque caminhaste com os teus discípulos, restaurando-lhes o ânimo, a alegria e a esperança. Obrigado porque fazes a mesma coisa conosco. Obrigado porque no tempo difícil que vivemos, encontramos junto a Ti coragem, alegria e força para a nossa jornada. E agora nós intercedemos. Intercedemos pela saúde da Asta Heringer e ao pedir por ela, pedimos por todos os doentes e também pelos enlutados. Pedimos por aquelas pessoas que sofrem com a solidão, por aquelas que lutam com mais dificuldade pelo pão de cada dia. Enfim, pedimos em favor de todos aqueles que vivem em situação de sofrimento. Intercedemos também e sempre pelos profissionais da saúde, pelas lideranças da igreja em âmbito local, sinodal e nacional. Assim também pedimos pelos nossos governantes. Colocamos tudo aos teus cuidados. E é por isso que eu quero te convidar, ali onde estiveres, a orar junto comigo, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero te convidar para ouvir e para cantar junto o hino do qual todos nós gostamos muito, daqueles que estão à minha frente. Quero convidar para recebermos a bênção de Deus. Que o Senhor te acompanhe nos caminhos da vida. Que Ele te dê forças nas lutas que tens e naquelas que terás. Que a cada noite Ele te conceda um sono restaurador. E que em cada amanhecer possas ver e perceber a mão bondosa e amorosa de Deus. Assim te abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sob essa bênção, nós também agora estamos convidados e somos convidados a sermos uma bênção na vida das pessoas que Deus coloca no nosso caminho, coloca ao nosso lado. Que todos tenhamos uma semana muito abençoada. Amém.